Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Estamos ao vivo, direto do Leal Concursos, e neste vídeo nós vamos apresentar para vocês algumas questões que caíram na prova de português do concurso dos Fuzileiros Navais 2021, admissão 2022. A primeira questão é sobre crase, questão tradicional, clássica. No trecho, depois à direita, depois à esquerda outra vez, direita, direita, esquerda, observa-se o uso do acento indicativo de crase. Analise as alternativas abaixo e marque a opção que apresenta a forma incorreta de tal uso de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá, o gabarito é a letra E. Não ocorre crase antes de verbo no infinitivo, né? Show? As aulas retornarão a partir de segunda-feira. Não ocorre crase antes de verbo no infinitivo, ok? Um expediente que você pode utilizar, um bizu, um macete, que você pode utilizar na maioria dos casos para analisar se a crase está correta ou não, é trocar a palavra feminina por uma masculina com significado aproximado. Se o A virar ao, então ocorre a crase. Se o A não virar ao, então não ocorre a crase. Por exemplo, refiro-me à aluna. Refiro-me ao aluno. Trocando aluna por aluno, o A vira ao, ok? Virando ao, então você pode ter certeza de que a crase está correta. Por exemplo, aqui na letra B, o fato ocorreu à meia-noite. O fato ocorreu ao meio-dia. O A virou ao, então com certeza ocorre a crase. Às vezes, ele sai para pescar aos sábados. Às vezes é uma chamada locução adverbial com palavra feminina. Então a crase aqui ocorre, tá? A prova está prevista para iniciar às 8 horas. Para iniciar ao meio-dia, tá vendo? O às virou ao, ok? Ao meio-dia. Show? Então ocorre a crase normalmente. Beleza? Então, de fato, o gabarito é a letra E, já que não ocorre crase antes de verbo. Show? Tranquilo? Beleza? Maravilha. Mais uma questão da prova de Fuzileiros Navais 2022. Em relação à frase "era um homem metódico", o que você pode afirmar? Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá, o verbo é o verbo ser. Ele se encontra na terceira pessoa do singular, ok? Era um homem metódico. Fulano era um homem metódico. Então o sujeito aqui está oculto, beleza? Então só pode ser a letra D ou a letra E, já que o sujeito é oculto. Quem era um homem metódico? Só lendo o texto, ok? Só lendo lá a linha 8 do texto. Show, então, o sujeito é oculto. Maravilha. Como o verbo é de ligação, o predicado ele é nominal, ok? Verbo de ligação, predicado nominal. Um homem metódico é a característica, a qualidade, o atributo do sujeito, ou seja, o predicativo do sujeito. Um homem metódico é o predicativo do sujeito, tá? Sendo assim, o gabarito é a letra D de dado. O sujeito é oculto e o predicado é nominal. Show, beleza? Mais uma. Leia o período. O zelador atirou o papel e o lápis no chão como se estivesse pegando fogo. Selecione a alternativa que nomeia
a figura de linguagem identificada na expressão sublinhada acima. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Bem, repare que ele está comparando uma coisa a outra, né? O zelador atirou o papel e o lápis de que maneira? Como se estivesse pegando fogo. Então, a presença do como, né, nos ajuda a identificar a resposta. É comparação ou símile, tá? Comparação ou símile, beleza? Não é metáfora, já que na metáfora não aparece esse elemento comparativo, tal qual, como, da mesma forma que, enfim, as demais totalmente inadequadas, ok? Então, comparação ou símile é a nossa figura que apareceu na questão número 4. Show? Só arredondando o que eu acabei de falar, por exemplo, se eu digo que o Dwayne Johnson é um touro, The Rock é um touro, é metáfora. Agora, quando eu digo que ele é forte como um touro, aí passa a ser comparação ou símile. Show? Beleza? Próxima questão sobre vícios de linguagem. Vendo onde precisava um retoque, talvez uma mão de tinta, etc. Repare, uma mão, uma mão. As palavras sublinhadas são um exemplo de cacofonia, um vício de linguagem que ocorre quando a junção de sons entre palavras ecoa de forma desagradável. Marque a alternativa que representa um exemplo de cacofonia. É fácil, é clássica esse exemplo que a gente sempre dá em sala de aula. Letra A, letra B. Eu vi ela. Repare, vi ela, ok? Formando os dois sons juntos, né? Formam uma palavra diferente. Vi ela, né? Enfim. Por exemplo, vou mijar. Vou mijar. Vou mijar. Certo? Entre vários e vários outros. Bocadela, beijei a bocadela. A bocadela. Certo? Maravilha. Questão 6 é bem tranquila. No trecho, a administração do labirinto teve que procurar um novo zelador, depois que o desaparecimento do outro completou um mês. A palavra sublinhada, outro, se refere a qual opção? Depois que o desaparecimento do outro. Do outro que? O quem? E aí? Se refere a quem? Ao antigo zelador, né? A administração precisou procurar um novo zelador porque o antigo havia desaparecido. Mais uma questão, muito tradicional em concursos militares, questão sobre orações subordinadas. Era preferível que nem soubesse ler e escrever. No trecho acima, como podemos classificar a oração sublinhada? Bem, em sala de aula eu costumo ensinar dois combos que são muito comuns em prova. O primeiro combo é quando o período começa com o verbo de ligação. Como por exemplo aqui começou com era, que é o verbo ser. Show? Era preferível, era importante, era necessário, era conveniente, enfim. Logo após o verbo ser, você vai encontrar um adjetivo. Ok? Um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Aqui o mouse está me trolando. Tranquilo, já não é de agora, né? Show. Beleza, preferível é um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Então,
Se eu tenho um verbo de ligação, ele vai ter que ligar. Vai ter que ligar o sujeito ao seu predicativo. Se o predicativo apareceu logo após o verbo de ligação, quem está faltando aparecer? O sujeito. O sujeito é a oração sublinhada, tá? Então, letra C. Ok? Oração subordinada substantiva subjetiva, quer dizer, na função de sujeito. É necessário que estudemos mais. É verbo de ligação. Necessário adjetivo na função de predicativo do sujeito. Que estudemos mais. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por exemplo, está claro que precisamos estudar mais. Está, verbo de ligação, claro, adjetivo na função de predicativo do sujeito, que precisamos estudar mais, oração subordinada, substantiva, subjetiva. E assim por diante. Quando o período começar com o verbo de ligação, normalmente o ser ou estar, logo após o verbo de ligação aparecer um adjetivo na função de predicativo do sujeito, então a oração, normalmente iniciada pela conjunção integrante que, vai ser uma oração subjetiva, ok? O outro combo é com o verbo ter. Ter mais substantivo abstrato mais oração completiva nominal. Tenho medo de que a prova venha difícil. Tenho, verbo ter, medo é um substantivo abstrato. Medo de quê? Disso, de que a prova venha difícil. Oração na função de complemento nominal, tá? São os dois combos que eu costumo utilizar aí como referência em sala de aula. Questão 9, super tradicional, sobre regência verbal. Verbo assistir talvez seja o mais cobrado em prova no tocante, como diria o outro, no tocante à regência verbal, ok? Então, pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Bem, o verbo assistir, no sentido de ver, observar, é transitivo indireto. Quem assiste, assiste a algo. Por isso que ele é tão cobrado em prova, porque nós no dia a dia não falamos assim. Nós falamos assistiram o jogo, assistiram o filme, assistiram a novela sem o acento indicativo de crase e assim por diante, né? Nós utilizamos o assistiram no sentido de ver, observar, como se fosse transitivo direto. Porém, a norma padrão indica que ele é transitivo indireto. Ele pede um complemento indireto, um objeto indireto, regido pela preposição a. Sendo assim, só pode ser a letra B. Eles assistiram ao jogo em casa. Show? Tranquilo? Mais uma. Observe a frase. O zelador encontrou um grupo de pessoas apavoradas. O adjetivo apavoradas está concordando gramaticalmente com o substantivo pessoas. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa correta. Show, sobre o anexo, né? O anexo há duas situações. Se você escrever em anexo, tal expressão vai ser invariável. Por exemplo, a carta segue em anexo, as cartas seguem em anexo. O documento segue em anexo, os documentos seguem em anexo. Invariável. Agora, se você não usa a preposição em, o anexo vai concordar com o substantivo. A carta segue anexa, as cartas seguem anexas, o documento segue anexo, os documentos seguem anexos. Show? Beleza? Agora ficou fácil, né? Qual é a correta? Letra D, né? A sindicância segue anexa ao ofício. Sindicância é um substantivo feminino, sendo assim, anexa vai concordar com ele. Show? Tranquilo? Beleza? Mais uma. Convertendo-se a frase "o zelador encontrou o mesmo grupo"
para a voz passiva, como será a forma verbal obtida? Bem, você sabe que na voz passiva você tem um verbo de ligação, em geral o verbo ser, quase sempre o verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Por exemplo, o homem foi mordido pelo cão. A questão foi resolvida pelo professor. A revisão será feita pelos alunos. E assim por diante, né? Enfim, normalmente o verbo ser mais o particípio do verbo principal. O que acontece? Quando você converte da voz ativa para a passiva, o verbo que se encontra na voz ativa, quando for convertido para a voz passiva, o verbo ser, o verbo de ligação, vai precisar ser conjugado no mesmo tempo do verbo principal ali na voz ativa. Como assim? O cachorro mordeu o homem. Mordeu, voz ativa, está no pretérito perfeito. Quando eu converter para a voz passiva, o verbo ser vai precisar ser conjugado no pretérito perfeito. O homem foi mordido pelo cão. Por exemplo, os alunos revisarão a matéria. Revisarão é futuro do presente. A matéria será, futuro do presente, revisada pelos alunos. Show? Tranquilo? Beleza? Da mesma forma, o encontrou se encontra, digamos assim, no pretérito perfeito. Eu encontrei, tu encontraste, o zelador encontrou. Então, convertendo para a voz passiva, o verbo ser vai estar no mesmo tempo verbal. Pretérito perfeito, né? O mesmo grupo foi encontrado pelo zelador. Foi no singular concordando com o sujeito o mesmo grupo. Tá? O objeto direto ele vira o sujeito paciente. Né? O zelador encontrou o mesmo grupo foi encontrado pelo zelador. O sujeito na voz ativa vira o agente da passiva, enquanto que o objeto direto na voz ativa se transforma no sujeito paciente, o sujeito na voz passiva. Tranquilo? Beleza? Mais uma. No trecho retirado do texto 2, a única diferença é um contorno, uma paragem, uma cor que distingue. A palavra em destaque única é classificada como proparoxítona. Considerando a acentuação tônica, assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas. Você sabe que uma palavra é proparoxítona quando a sílaba tônica for a antepenúltima, não é isso? E todas, sem exceção, né, todas as proparoxítonas são acentuadas. Sendo assim, qual seria a resposta? Letra B, né? Córrego, córrego, cúpula, trânsito. Sílabas tônicas aparecendo na antepenúltima sílaba de cada palavra. Show? Cuidado com o incrível na letra E. Incrível, ela é paroxítona terminada em L, ok? Show? Mais uma, colocação pronominal, assunto muito cobrado por qualquer banca militar. Em relação à colocação do pronome antes do verbo mover, em mas o sentido de morrer não me move, qual é a alternativa correta? Repare que o pronome está proclítico, né? Próclise, o pronome antes do verbo, ok? Por que o pronome precisou figurar antes do verbo? É algo obrigatório, facultativo, e qual a razão, qual o motivo? Letra B, né? A próclise é obrigatória, já que o advérbio ele puxa o pronome para perto dele. Não precisa ser um advérbio de negação, não, tá? Aqui ele dá a entender
que o advérbio de negação que faz com que a próclise seja obrigatória. Não, qualquer advérbio puxa o pronome para perto de si, ok? Então, letra B, a próclise é obrigatória devido ao advérbio de negação. Mais uma questão relativamente fácil. O texto 2 apresenta elementos de sentido conotativo, figurado. Com base nisso, assinale a alternativa em que as palavras não foram utilizadas no sentido figurado. Quer dizer, foram utilizadas no sentido denotativo, ok? É fácil, só você ler com calma que você vai matar. Vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver. Aqui é metáfora, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Luís de Camões, né? O fogo aqui é no sentido conotativo, figurado, né? A propaganda é a alma do negócio, também em sentido conotativo. Estou com uma fome de leão, a mesma coisa. Meu coração está apertado de tanta saudade, também em sentido conotativo. Até por exclusão é a letra C. Antes do almoço, a coluna, nesse caso, né, a coluna vertebral, né, é a coluna da revista, do jornal, enfim, já estará finalizada. Show? Beleza? Mais uma. Qual é a classe das palavras destacadas, respectivamente, na frase isto de viver e morrer são classificações como as das plantas? E aí? Isto é um pronome demonstrativo, ok? Então só pode ser a ser ou a é. São, verbo ser, verbo, evidentemente, né? Então, ficou fácil aqui você assinalar a letra E. Como é conjunção comparativa, né? Tal qual as das plantas. Show? Como no contexto ele é conjunção comparativa. Maravilha? Tranquilo? Fácil, né? Mais uma. Observe a frase. Descubra como realmente se sente a respeito de um assunto antes de se pronunciar. Aqui ele repetiu antes de, né? Enfim, não é razão para anular a questão, não. Considere a regência verbal, né? Considerando a regência verbal, a expressão sublinhada a respeito de pode ser substituída pela seguinte preposição. E aí? Descubra como realmente se sente sob um assunto, até um assunto, de um assunto, sobre um assunto ou para um assunto. Sobre, né? Evidentemente, sobre. Sobre é acerca de, a respeito de. A próxima também, bem tranquila, né? Com relação ao nome acostumado, marque a opção correta quanto à regência nominal, de acordo com a norma culta. Estou acostumado a comer pouco, em comer pouco, para comer pouco, de comer pouco ou entre comer pouco. Complicado, né? Essa letra E, quem marcou a letra E, Deus me livre. Né? Letra A, estou acostumado a comer pouco. Show? Mole, né? Tranquilo. Mais uma. Siga sempre o seu coração. Preste atenção a seus verdadeiros sentimentos. Descubra como realmente se sente a respeito de um assunto antes de se pronunciar. Em que modo estão os verbos sublinhados? Subjuntivo, indicativo, imperativo negativo, infinitivo ou imperativo afirmativo? Mande ver. Show! Gabarito letra E, imperativo afirmativo. Repare que são ordens, né? Siga.
Repare, eu não vou nem exagerar dizendo que é uma ordem, um conselho, um pedido, um desejo, né? Siga sempre o seu coração, preste atenção, descubra, ok? Como realmente se sente. Show, beleza? Imperativo afirmativo, portanto, é a nossa resposta. Mais uma, observe a oração. E não seja influenciado por ninguém. Como podemos classificá-la? Repare a presença do e, né? E não seja influenciado por ninguém. Letra desdado, né? Oração coordenada, sindética aditiva. O e, em geral, ele nos dá a ideia de adição. Por exemplo, fui ao mercado e comprei café. Eventualmente, ideia de adversidade, né? Por exemplo, nadou e morreu na praia. Nadou, porém, mas, todavia, contudo, entretanto, morreu na praia. Não aparece nas alternativas, né, a opção oração coordenada sindética adversativa. Então, só pode ser letra D mesmo, ok? Não há outra possibilidade. Mais uma, assinale a opção que completa corretamente o período a seguir quanto à concordância verbal. Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá. A ocorrência de mudanças ambientais e a interferência humana no clima da Terra levam ou leva? Vamos lá. O que é que está levando as pessoas a concluir alguma coisa? A ocorrência. A ocorrência e a interferência. Repare, é um sujeito composto, tá? A ocorrência e a interferência levam-nos, plural, a concluir que existe ou existem. Vamos ver. O que é que está existindo aqui? Uma relação. Uma relação. Então, singular, tá? Existe uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna mutuamente dependentes. A relação profunda a qual vai tornar homem e sociedade mutuamente dependentes, tá? Então aqui você tem plural, singular e singular, letra A, tá? A ocorrência de mudanças ambientais e a interferência humana no clima da Terra, ó, duas coisas, a ocorrência e a interferência, levam-nos a concluir que existe o que? Uma relação o sujeito do existe, uma relação profunda entre homem e sociedade. Relação essa, repare que o que é um pronome relativo, ó, a qual os torna mutuamente dependentes, tá? Esse que, ele retoma a palavra relação. Relação que torna os homens e a sociedade mutuamente dependentes, tá? Show, beleza? Então, letra A é a nossa resposta. Mais uma. Analise o trecho a seguir e marque a opção incorreta quanto à relação de transitividade entre os verbos e os seus complementos. Siga sempre o seu coração. Preste atenção a seus verdadeiros sentimentos. Descubra como realmente se sente a respeito de um assunto antes de se pronunciar. E aí? Letra A. O seu coração é objeto direto do verbo siga. Siga
Você vai seguir o quê? O seu coração. Ok. Show. A letra A está certa. Ele quer a errada. A seus verdadeiros sentimentos é complemento nominal do substantivo atenção. Vamos ver. Preste atenção. Preste atenção. Atenção a quê? A seus verdadeiros sentimentos. Ok. Complemento nominal. Atenção é o objeto direto do verbo preste. E aí? E aí? Correto? Correto. Preste o quê? Atenção. Objeto direto. Show? Um assunto é objeto direto do verbo pronunciar. Cadê o pronunciar? Está aqui no final, ó. Como se sente a respeito de um assunto antes de se pronunciar? Não. Um assunto não é objeto direto do pronunciar. Tá? Aqui pronunciar é intransitivo. Ok? Ele não tem complemento verbal. Na letra E, como realmente se sente? É complemento do verbo descubra. Descubra o quê? Como realmente se sente. A letra D mesmo, tá? Um assunto não é objeto direto do verbo pronunciar, já que ele no contexto é intransitivo, tá bom? Show! Com isso nós resolvemos as questões de gramática da prova dos Fuzileiros Navais 2022, uma prova dentro do esperado, do padrão da banca, né? Bem gramatical, com poucas questões sobre interpretação de texto. Muito boa, dentro do esperado, varreu praticamente todo o conteúdo. Obrigado pela audiência, leal concursos incomparável.